Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. E o assunto da nossa aula de hoje é, afinal, quais são as empresas que são obrigadas a fazer o cálculo do transfer price, do preço de transferência? Isso mesmo é que você ouviu, obrigadas, porque as empresas que estão sujeitas a algumas determinadas condições que eu vou explicar para vocês hoje, elas não têm opção como contribuinte se vai fazer ou não vai fazer o cálculo. Conforme a legislação, essas empresas elas são obrigadas a realizar o cálculo e é isso que a gente vai aprender hoje. Quais empresas são essas e quais operações elas precisam realizar para serem sujeitas a essa obrigação. Mas antes da gente entrar efetivamente no assunto, eu explicar tudo para vocês, eu preciso te convidar para o nosso mini curso de Transfer Price que vai acontecer no dia 31, 2, 4 e 7 de junho agora de 2021. Vai ser um mini curso incrível onde vocês vão sair do zero se você não sabe nada de transfer pricing. Esse curso é para você e se você já sabe também é para você, porque é para quem vai sair do zero até aprender a dar os seus primeiros passos para realizar o cálculo. Nós vamos fazer cases juntos com todas as metodologias. Vai ser realmente incrível. O link de inscrição para esse mini curso está aqui na descrição desse vídeo. Corre, garante sua vaga, não fica de fora, porque eu tenho certeza que vai acrescentar muito aí na sua carreira. Combinado? Agora, depois de feito o convite super especial, vamos voltar aqui para a aula. Afinal, quais são essas empresas que são obrigadas a fazer o cálculo do transfer price? São as empresas, primeiro, que importe ou exporte. O que isso quer dizer? Se você fizer operações aqui dentro do Brasil de compra, de venda, não tem problema nenhum, você nem precisa se preocupar com preço de transferência. Agora, primeira coisa, se a sua empresa, a empresa que você trabalha, importa ou exporta, você já acende uma luzinha. Mas quer dizer que só o fato da empresa importar ou exportar, ela está obrigada a fazer o cálculo do transfer price? Não, isso é um critério. E quais são esses outros critérios? Se a empresa importar ou exportar para pessoas físicas ou jurídicas que são consideradas vinculadas, ou pessoas físicas ou jurídicas que estão localizadas em paraíso fiscal. Ou seja, importar e exportar para quem? Para pessoas físicas ou jurídicas vinculadas ou pessoas físicas ou jurídicas que estão localizadas em paraíso fiscal. E a gente vai entender um pouquinho o que são vinculadas e o que são os paraísos fiscais. Mas você já percebeu que se ela importar ou exportar de um terceiro, de uma pessoa nada a ver, que não tenha vínculo nenhum, que não está localizada em paraíso fiscal, também não vai precisar realizar o cálculo, tá? Então, importar e exportar. Segundo critério, que essa pessoa física ou jurídica seja vinculada ou esteja localizada em paraíso fiscal. Mas afinal, o que é importar e exportar para uma pessoa física ou jurídica vinculada? O que é uma pessoa vinculada? Falando assim em termos simples para vocês, é que tem alguma ligação com uma pessoa, com uma empresa aqui no Brasil. Por exemplo, quem que tem ligação com a empresa aqui no Brasil? Uma matriz. Se a matriz da sua empresa está lá no exterior e você faz uma operação de importação ou exportação com essa matriz, você está sujeito ao cálculo do preço de transferência porque a matriz é considerada uma empresa vinculada. Todos esses conceitos que eu estou falando aqui para vocês, pessoal, de empresas, pessoas físicas ou jurídicas vinculadas, elas estão tudo certinho lá na IN 1312, até deixei anotado aqui no slide para vocês, tá? Se vocês quiserem ver a lista completa, só é ir lá na IN, vocês vão ter tudo bem certinho. Além da matriz, quais outras opções que também são consideradas como empresas ou pessoas vinculadas? Se a sua filial ou a sua sucursal estiver lá no exterior e você fizer operações com elas. Outros exemplos, se a empresa que você está fazendo a operação, ela for sua controlada ou sua coligada, ou que essa empresa tenha o mesmo controle comum que o seu, ou seja, a empresa que você
fazendo operação é controlada, tanto um controle administrativo ou um controle societário, pela mesma pessoa que controla você aqui no Brasil, ou que essa empresa tenha pelo menos 10% do capital social de cada uma delas pertencer à mesma pessoa física ou jurídica. Resumindo tudo isso, o que ele quer dizer? Por mais que essa pessoa que você esteja fazendo a operação lá fora não seja uma vinculada direta sua, mas em cima de vocês, a dona de vocês ou aquela pessoa que tem o controle sobre essas duas empresas, ou tenha mais que 10% aí dessas duas empresas, seria um vínculo indireto, vamos dizer assim. Você não tem nenhum vínculo direto com a empresa que você está fazendo a operação, mas você tem algum vínculo com o controle dessa empresa que você está fazendo a operação. Tanto é, pessoal, que a legislação fala assim: esse vínculo pode ser direto ou por uma interposta pessoa. O que ele quer dizer com isso? Se você não faz uma operação direta com a sua matriz, mas você faz a operação com uma pessoa ali no meio da cadeia e essa pessoa faz a operação para a sua matriz, ela só faz essa interposição entre você e a matriz, também é necessário fazer o cálculo do preço de transferência. Por quê? Porque senão as pessoas iriam colocar uma estrutura sempre tendo alguém no meio ali, né, entre a empresa aqui no Brasil e a empresa vinculada, para que não fosse preciso fazer o cálculo do preço de transferência. Então a legislação esperta já falou, para que isso não aconteça, já vão incluir aí esse vínculo indireto, para que as empresas não tentem dar um jeitinho aí para escapar do cálculo do transfer pricing, tá? Além disso, um outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês: se a empresa aqui no Brasil estiver fazendo alguma operação com uma pessoa física ou jurídica que tenha exclusividade, que seja seu agente, seu distribuidor, seu concessionário na compra ou na venda de bens, serviços e direitos, essa exclusividade também está sujeita aí ao cálculo do preço de transferência. Existem outros exemplos do que seria considerado empresas vinculadas, por isso que eu até deixei aqui a legislação AIN para vocês consultarem, mas esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês são os principais aí de empresas ou pessoa física ou jurídica, né, que são consideradas vinculadas. Além das operações com vinculadas, também temos as operações com paraísos fiscais, que na verdade é um resumo para dizer que são operações localizadas em países ou dependência de tributação favorecida ou que gozam de regime fiscal privilegiado. A gente já tem vídeo aqui no canal explicando todos os detalhes do que seria um paraíso fiscal, do que seriam países ou dependências de tributação favorecida, regime fiscal privilegiado. Se você não assistiu, volta lá para assistir. Mas basicamente a Instrução Normativa 1037 ela traz uma listinha de todos os países que são considerados paraísos fiscais. Então, se você tem uma operação aí de importação ou exportação, que você está na dúvida, você fala assim: vinculada a essa empresa não é, mas eu tô na dúvida se ela é um paraíso fiscal. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar aí na IN 1037 e você vai olhar se o país que você fez aí, né, essa operação, se ele tá na lista ou não, e se você precisa ou não fazer o cálculo do preço de transferência. Só para fins de exemplos, eu trouxe aqui para vocês alguns países que são Aruba, Ilhas Caimã, Emirados Árabes, Hong Kong, Panamá, Irlanda. Então, mas assim, para não ter dúvidas, eu sempre aconselho você a estar entrando na IN, porque às vezes um país entra nessa lista, um país sai, para você não correr o risco de ficar de fora, conselho, sempre olha a IN. E eu trouxe aqui também para vocês se atentarem. As empresas que fazem essas operações que estão sujeitas ao cálculo são empresas que são tributadas pelo lucro real ou pelo lucro presumido que realizam operações de exportação, tá? Então, para você acender aí a luzinha vermelha, nossa, será que eu preciso fazer o cálculo? Primeiro também olhe se a sua empresa, a empresa que você trabalha, ela está sendo tributada pelo lucro real ou pelo lucro presumido as operações de exportação. Combinado? Então é isso. Essas são as empresas que são obrigadas a fazer o cálculo do preço de transferência. Esses são os critérios que precisam ser analisados. Lógico,
os critérios iniciais. E na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, eu vou falar para vocês quais são as operações de importação e exportação que essas empresas precisam realizar, quais são os tipos de importação, quais são os tipos de exportação que essas empresas realizam, que precisam fazer o cálculo, porque às vezes as pessoas se esquecem de algumas operações, como por exemplo, eu contratei um empréstimo com a minha matriz lá no exterior. Isso é considerado importação, uma exportação? Isso precisa fazer o cálculo do preço de transferência? Eu comprei um ativo imobilizado lá fora da minha matriz, aqui dentro, para eu mesmo usar. Eu não vou vender, eu não vou revender, eu não vou fazer nada. Precisa fazer o cálculo? Todos esses detalhes com as operações que precisam fazer o cálculo, eu vou trazer para vocês aqui na próxima aula, para esse vídeo não ficar muito grande, combinado? Se você gostou, já dá o like, já comenta aqui nesse vídeo e se inscreve para não perder nenhuma aula. Vejo você na próxima aula.